Muito bem, você pôde ver nesta história, nas histórias dessas duas meninas, como que houve ali a superação da dificuldade de perder o pai, de não ter o pai presente, e como que elas puderam buscar o Senhor. É exatamente isso, né, Pastor Kaiser? Eu queria que você, com a experiência que você tem como pastor, durante tanto tempo, pastor de jovens, de adolescentes, e que nessa fase da adolescência parece que os problemas eles realçam, porque as escolhas da vida são muito fortes e exatamente nesse período. Dentro da sua experiência, como você viu essa diferença entre escolhas e escolhas diante de uma mesma situação, a perda do pai ou a ausência do pai? Como a gente estava falando antes, tem duas situações. Tem aquele que, ou aquela, que quando perde o pai, amadurece no sentido que vai para Deus, e então agarra com o Senhor, e é claro que quanto mais perto do Senhor, tudo vai estar bem. As coisas estão igual nós estamos. Então eu sei de casos de meninas que foram para o Senhor e amadureceram. Mas sei de casos também de meninas e de meninos que não tiveram esse mesmo progresso no amadurecimento espiritual até para a vida, porque revoltou e não conseguiu administrar. Então fez toda a diferença para a busca, a ida para o Senhor, esse amadurecimento, porque só não ter o pai e ir para a vida, trabalhar, isso não vai fazer de você uma pessoa equilibrada, faz parte da vida, mas não vai fazer você ser uma pessoa equilibrada e curada nisso. Claro, se você precisa trabalhar, você tem que trabalhar, porque Deus não investe em preguiçoso, com certeza. Mas a diferença é muito, muito nítida daqueles que perderam o pai, foram para o Senhor, e daqueles que perderam o pai em várias situações e que não souberam administrar e não se aproximaram do Senhor, então não tiveram o mesmo amadurecimento. Muitas vezes, nem no sentido espiritual que ia trazer a cura, e nem no sentido natural. Foram trabalhar, ganharam dinheiro, mas não souberam administrar o dinheiro, bagunçou a vida na faculdade, às vezes conquistaram coisas, mas não souberam administrar. Mas 100% daqueles que tiveram a ausência do pai e que não só foi para o Senhor buscando o pai, Deus como um pai, mas que foi para o Senhor como aquele que quem tem sede vem a mim beba, não é verdade? Sim. E que Deus não supriu e que não foi diferente. Todos esses, eles amadureceram e realmente a gente nota a diferença. Todos os que buscaram o Senhor Com certeza. o encontraram. Eu fiquei órfã aos 13 anos, em nossa casa, 7 irmãos, o pequenininho tinha 3 anos apenas, o mais velho tinha seus 17 anos, e meu pai partiu da sua idade, né? Papai, quando partiu, tinha 45 anos, jovem. Minha mãe, aos 42, ficou viúva, ali cuidando de 7 filhos. E eu me lembro muito bem quando a mamãe nos reuniu no primeiro culto doméstico da família. Papai faleceu na segunda-feira, na terça-feira foi o seu enterro. E então, na quarta-feira pela manhã, estava ali toda a família reunida. Papai que lia a Bíblia todas as vezes, e agora era mamãe. E ela disse, olha, nós vamos prosseguir. E nós vamos prosseguir, o papai não está aqui conosco. Ele está com o Senhor, nós vamos encontrá-lo, mas nós precisamos prosseguir. Deus não nos deixou. Então foi muito importante aquela palavra de nós buscarmos ao Senhor. E no nosso caso foi assim, a gente amadureceu da noite para o dia. Com meus 13 anos, aos 14 anos eu já estava trabalhando, a minha irmã, todo mundo trabalhando. Aos 13 anos era a idade do pessoal começar a trabalhar lá em casa. E Deus nos abençoou muito e nós vencemos. E aquilo, Kaiser, que você disse, quando os pais ensinam o caminho para os filhos, porque a gente sabe que nós não somos eternos aqui. Um dia o pai vai partir, um dia a mãe vai partir. E precisa sempre trazer para os filhos, né, esta direção de quem cuida de nós. Isso é muito importante, né? Porque quando a pessoa ela fica apegada à figura paterna apenas física ou à figura materna,
fisicamente os pais terrenos, pode acontecer o que você disse, uma desestrutura, né? Vem a depressão, vem pensamentos às vezes até suicidas, questionamentos. Há aqueles que às vezes até abandonam a igreja, né? Vão para o mundo. Eu, há algum tempo, assisti o depoimento de um irmão. Ele era um mendigo. E ele entra na igreja, é uma história muito linda, ele se converte, mas aí ele conta a infância dele. Ele tinha a mãe, tinha o pai, e os pais morrem, e os filhos não tinham estrutura para a vida. E aí ele sai de casa e começa a morar na rua e se torna um mendigo. Então, é exatamente isso. O apoio que ele tinha era nos pais terrenos. Então, ele perdeu esse apoio, ele ficou sem chão e ele ficou solto por aí. Então, nós vemos como é importante os pais, desde cedo, estarem canalizando a fé, a segurança dos seus filhos para Deus. Porque Deus jamais falta, Deus jamais falha. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse aspecto de Deus, que Deus deseja mesmo se revelar como nosso Pai. Jesus ensinou a orar dizendo, Pai Nosso, né? O pastor Kaiser, e quando a pessoa teve ou tem um pai que não é um bom caráter, um pai que não é modelo, um pai agressivo, um pai viciado, um pai afundado no pecado, como fica a atitude, como deve ser a escolha, como os filhos devem agir aí? Nós tivemos muitos casos assim, e casos em que a mãe teve sabedoria, né, para poder administrar o máximo que ela conseguiu. Outros casos a mãe não conseguiu, né, administrar, e 3 filhos, né, debandou e 2 ficaram, mais com dificuldade, o outro bem. Então, assim, cada família tem seu jeito de ser e reagir, mas é muito difícil administrar a dor, a tristeza e a revolta. Era uma coisa assim, dava para lidar com muita coisa, mas a revolta, ou muitas vezes assim, a dor de uma filha ou de um filho que o pai vinha, espancava, sumia, o pai vendia as coisas da casa, o pai gastava o dinheiro com jogo, e assim, dava para a gente resolver muita coisa. Mas quando pegava um caso de uma menina ou um menino assim, que tinha um pai assim, conversava, orava, mostrava na palavra, mas assim, é uma dor assim, que eu digo, muito doída. É uma dor diferente. Porque pai e mãe é referencial. Por exemplo, meu pai, em todo lugar que eu vou, todo mundo conhece as brincadeiras que eu faço, do Geraldo Cabeludo. Meu pai foi um pai muito presente, muito forte. E eu cresci ouvindo, você é líder, você é líder. Kaiser, você influencia pessoas, toma cuidado com o que você fala. Eu cresci ouvindo. Então, assim, eu cresci já com uma identidade. E vendo meu pai ser um bom líder, sendo próspero como líder. Então, assim, por outro lado, teve meninos que cresceu vendo o pai nunca sustentando a casa, o pai nunca guiando, nunca orientando e dando ainda problema. Então, assim, não vou falar que de tudo do pastoreio são mais difíceis, mas a gente quase que não tem palavras. Uma menina que o próprio pai tentou abusar, mas o pai está ali dentro de casa, ela entendeu o perdão, a cura. Então, assim, isso é um ponto muito complicado, porque desestrutura, porque é o referencial. Então, desestrutura o referencial. E muitas vezes, o fato assim, teve um fato muito complicado, que a mãe sabia que o pai estava tentando alguma coisa com a filha, e a filha fugindo, se escondendo. E a menina falou, ô mãe, papai está tentando. Eu falei, não, é coisa da sua cabeça. E a mãe sabia que ele estava tentando. E essa menina veio e falou, olha, eu não tenho referencial de pai. Minha mãe sabe disso, todo mundo. E ninguém me defende, ninguém faz nada. Então, assim,
eu lembro, falando de todos esses casos, não, o fato de não ter pai, o pai ir embora, tudo isso é ruim, desestrutura. Mas esses casos assim, do pai estar presente, o pai não ser referencial, o pai gerar problema, o trauma, a dor é muito grande. Para resolver isso é uma coisa muito demorada e depende do jovem, do adolescente, da menina, do menino, para conseguir ter uma melhora. Não que Deus não tenha poder, a gente se transferir para Deus, mas esse caso é muito complicado. Sim. E nós vemos como é importante. A cura só vem através do perdão, a cura só vem através do sentimento de segurança em Deus. E o Senhor é maravilhoso porque Deus é fiel. Deus jamais falha, Deus jamais abandona. Ele diz na sua palavra, ainda que meu pai, minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E o amor de Deus, esse amor eterno, esse amor maravilhoso. Você que está nos assistindo, se talvez essa seja a sua história, talvez você esteja vivendo esse momento difícil de não ter o pai presente ou de ter um pai que não é um referencial. Saiba que Deus é pai. Saiba que Deus é esse pai de amor, esse pai perfeito, esse pai que está ao nosso lado, esse pai que é o provedor, esse pai que é amoroso, esse pai que nos confessa o seu amor dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí.